Boa noite, amigos da Rede União FM. Bem-vindos nesta segunda-feira, dia 11 de setembro. 11 de setembro, traz lembrança só pela data, né? September 11. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar de construção. Esse é o nosso tema neste 11 de setembro. E bem-vindos aqui quando vamos ouvir histórias, especialmente de São Leopoldo e da região próxima, porque dois conhecedores e se tornaram ainda mais conhecedores, com certeza, dessa história tão bonita que está nos preparando para, no ano que vem, celebrarmos os 200 anos da imigração alemã, onde São Leopoldo recebe este nome simbólico de berço da civilização alemã no Brasil, muito bonito, mas já, hoje eu quero ter esta conversa com Sandro Blume, que já está conosco, e com Felipe Kumbraun, que está em sessão na Câmara e depois entrará. E já eu te passo a palavra, Sandro, para saudar o nosso pessoal. Quero agradecer ao Sandro, que está aqui na técnica conosco na 105.3 em Novo Hamburgo, Sandro Neves, lá em Pelotas, Ramonzinho Costa, são aqueles que vão nos ajudar e guiar na parte técnica. Agradecer a Cícero Frank pela seleção musical para o programa de hoje à noite, para os intervalos para as duas emissoras. Muito obrigado a você que vai nos acompanhar pelo site, pelo app, e os nossos internautas que já estão conosco aqui, live, no nosso programa desta noite. É o programa de número 263. Vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre histórias de São Leopoldo, mas com um propósito, que é exatamente dos primórdios. Depois o Sandro vai dizer de onde surgiu esse título tão importante no livro recentemente lançado, onde Sandro Blume, que é historiador e escritor, e Felipe Kumbraun, jornalista, escritor, historiador, se juntaram para fazer um piano a quatro mãos e ter essa bela literatura que foi lançada no Museu Visconde de São Leopoldo. Muito obrigado pela tua presença, ter aceito o nosso convite, Sandro. Vamos começar a conversar. Primeiro, bem-vindo e saúde, por favor, nossos ouvintes e internautas, e termina de te apresentar. Opa, boa noite, agradeço a oportunidade. Pastor Heitor, saúdo também os ouvintes da Rádio União FM, que é uma rádio que abrange a nossa região aqui e está muito intrinsecamente ligada com São Leopoldo também, né? Sim, sempre conectada, toda a região de colonização alemã, né? E agradeço o convite, né? E estaremos abertos também para as perguntas e acho que vamos ter uma conversa, né? E depois responder algumas questões e tal. Pois é, eu sou professor, pesquisador, escritor, formado em História, né? Mestre em História, sempre na área da História e muito, assim, intimamente com a área da imigração alemã e da cultura alemã. Os meus escritos sempre andaram nesse caminho, né? E esse é o segundo trabalho, na verdade, que eu estou elaborando com o Felipe, em coautoria, né? O nosso primeiro foi no ano passado, Alemães em Porto Alegre, porque o Felipe já tem mais de 20 livros que ele já escreveu dentro dessa área da imigração alemã. Ele é um apaixonado pela história da imigração alemã, da cultura alemã, ele palestra bastante, e ele tem um fenomenal arquivo fotográfico também, que ele começou a juntar aos 14 anos de idade, de forma bastante precoce, e essa paixão dele eu conheci lá em 2003, 2004, quando ele me auxiliou com fotografias para minha dissertação de mestrado, que era sobre a morte e o morir nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul. Eu pensei, onde é que eu vou conseguir fotos de velórios e de gente morta? Eu pensei, o Felipe, né? E o Felipe gentilmente me cedeu aí umas 12 fotos. Olha. Sabe, eu consegui enriquecer e ilustrar o meu trabalho, né? Sim. E desde então, a gente tem essa afinidade, essa sintonia, essa química de
conectar pensamentos e escolher algum assunto e já se vai para as fotos, para a ilustração, para o texto e para a pesquisa. E aí tem que ter essa química, né, para escrever isso a quatro mãos, né? Sandro, a gente sabe que o motivo dos 200 anos que vamos celebrar ano que vem é muito forte e motivador. E eu tenho ouvido, inclusive, às vezes, algumas pessoas, agora tudo é colonização alemã, tudo é 200 anos. Aí quem não escrevia começou a escrever, daí vai sair livro para cá, jornal não sei o quê, programa novo. Mas eu diria assim, felizmente, eu creio você e o Felipe não tem esta culpa, entre aspas, do pessoal poder dizer assim, isso aí é por causa dos 200 anos, mas já era pelos 180, já era pelos 190, já era pelos 199, quer dizer, eu acho é bonito isso, e o Felipe de fato vibra com isso, né? Ele vai nos trazer um pouco disso quando conseguir entrar depois. Tu também tens essa caminhada, Sandro, de buscar por curiosidade, não apenas da imigração alemã, mas porque o historiador, ele é curioso por natureza, né? Todo mundo é, mas o historiador é duplamente curioso, né? Ele não se contenta com o que os outros descobriram, né, Sandro? Sim, com certeza. O meu primeiro trabalho foi em 2004, Okay. com o professor João Guilherme Bill, da Universidade de Princeton, e Sim. com a secretária da Educação e Cultura de Nova Petrópolis, a Rejane Rupenthal. A gente escreveu sobre o Rubem Kirchner, lá o primeiro prefeito de Picada Café, que, na verdade, era o nosso parente. E foi feita uma biografia do Rubem em vida, sendo que 2 anos depois do lançamento do trabalho, ele faleceu, né? Já estava no fim da vida, mas graças a Deus ele conseguiu acompanhar isso, sentir esse momento, né? E lá a gente já sempre foi pesquisando. A minha dissertação é de 2015, sobre a morte, e o Felipe já escreve há muitos anos. Mas, de fato, esse frenesi, essa ansiedade pela chegada dos 200 anos está muito presente na academia e fora dela, pelos apaixonados e pelos acadêmicos, né, de história. Porque a gente teria que olhar 200 anos do começo da colonização de São Leopoldo, né? Sim. Certo? Que foi 1824. Seriam 199 anos esse ano. E que passou, esse ano atual, né? Por isso que a gente lançou esse livro, Histórias de São Leopoldo, tentando fazer uma coisa diferente, mas não assim com a pretensão de escrever a história de São Leopoldo, porque isso muita gente já escreveu de forma fracionada e, além disso, ia dar um compêndio, né? É muita pretensão a gente querer escrever a história de São Leopoldo. Por isso que se escolheu esse título, dos povos originários às emancipações, fazendo um recorte de tempo que seria do começo, né? E a gente trouxe alguma coisinha do cenário daquela região de antes da chegada dos imigrantes alemães. Por isso que nós estudamos, assim, os povos originários que eram indígenas guaranis, que vieram dos 7 povos das missões, outros que já circulavam por essa região de terras alagadiças, né? Entre uma terra alagadiça situada dentro das bacias, né? Do Jacuí, do Gravataí, do Rio dos Sinos, do Guaíba, Gravataí, né? Essa região já tinha indígenas guaranis que estavam sob a proteção dos padres jesuítas. Tivemos também a instalação, em 1788, da Feitoria do Linho Cânhamo, que era um projeto da coroa portuguesa de tentar assegurar a propriedade desse território. Tinha que ter alguma coisa, porque não adianta, tu não consegue segurar uma posse de um território se não tem nada ali, tu não tens nem colonos e nem soldados. Como é que vai se efetivar isso, né? Então, esse projeto é transferido de Canguçu para São Leopoldo, né? Se propunha a plantar linho para usar esse linho na fabricação de velas e cordoarias para os navios portugueses. Era um projeto, um empreendimento bem grande, bem de grande monta. Só que ele não dá certo.
E no início até funciona, só que aos poucos ele vai perdendo fôlego, né? E com esse projeto vem muitos escravos da coroa portuguesa do Rio de Janeiro para São Leopoldo, para se estabelecer na feitoria do linho cânhamo. E aí a gente encontra, antes da chegada dos alemães, nós encontramos os índios, indígenas, né, os povos originários, os negros escravizados, negros africanos, e luso-brasileiros, que eram os estancieiros, os fazendeiros que mantinham criação de gado nessa região aqui. Eu acho muito interessante da maneira como tu colocas, porque, de fato, os 200 anos da imigração alemã, ele pode, inclusive, deixar uma nuvem que encubra exatamente isso que tu está colocando, os primórdios, porque eles chegaram aqui e já encontraram alguma coisa. Não encontraram alemães, né? Esses eles vieram e foram os primeiros, né? Mas já encontraram gente aqui. Eu acho que essa convivência e o aprendizado de conviver com o povo originário, que está muito forte no livro de vocês, é extremamente importante que a gente conheça, né? Eu imagino que isso também trouxe assim uma vontade de poder colocar isso num livro para que as pessoas digam assim, mas é mesmo, a gente nem pensa que já estava tudo por aí antes, né? Sim, com certeza. Isso desperta, aguça a nossa sim. curiosidade, né? Sim. De procurar investigar isso. Aí a gente foi bastante em fontes primárias, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, se resgatou bastante daquilo que outros já escreveram também, porque a gente teve grandes escritores no passado, e gente que era um fiel guardião de resquícios da cultura alemã, né? Nós temos um Thelmo Lauer-Miller, temos um Germano Mölike, né? Temos o Souza Moraes, né? Temos Marcos Justo Tramontini, que escreveu bastante coisa sobre os primórdios da colonização alemã, e muita coisa se buscou em arquivos, né? Tentando achar. Tem também o nosso amigo Lauri Krug, que nos orientou. Isso. O Lauri Krug é fantástico. Ele é um apaixonado por essa parte da história que é dos primórdios, antes da chegada dos alemães. Aí nós temos vários fazendeiros aqui nessa região, né? De Gravataí para cima, Canoas, Sapucaia, e todos esses a gente mapeou, né? Que eram, inclusive, anteriores à feitoria do linho cânhamo. E aí, o que acontece? A feitoria do linho cânhamo, os escravos eram de propriedade da coroa, estavam tanto distantes do centro do império, né? Sim. Então, eles começaram muitos fazendeiros locais aqui começaram a apadrinhar esses escravos, né? De modo que, a certa altura, com o passar dos anos, eles começaram a trabalhar mais fora da feitoria do que dentro. Sabe? Não tinha um controle da coroa. Eram escravos do governo, né? E aí, o que acontece? Ela não dá certo, a feitoria, né? E aí que entram os alemães. Eles chegam em 1824. A gente sempre tem aquela noção, acho que a maioria das pessoas conhece a Casa da Feitoria, né? Sim. Que está ali em São Leopoldo, na feitoria. Lógico, os que vieram, atravessaram o Atlântico, eles não conseguiram, todos eles, ficar dentro daquela casa. Não ia ter espaço para toda essa gente. O que nós temos? Aquela casa era a administração da feitoria. Sim. Tá? E ao lado, atrás, e nos arredores, se construíram choupanas, cabanas improvisadas, para abrigar esses colonos alemães que estavam vindo, porque eles não conseguiam ir de forma imediata para o seu lote de terra que eles tinham ganho. Eles tinham que ficar um tempo ali até ser demarcada alguma coisa, porque iam em grupo, geralmente, né, para as picadas, porque era tudo mato. E aí tinha que ter uma organização, né, uma logística definida. E enquanto isso eles aguardavam subsídios, as ferramentas, as sementes, e aí a demarcação do lote, e depois eram encaminhados, por exemplo, para 2 irmãos, né?
E aí eles ficavam nessas choupanas que eram dezenas. E isso muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar. Por quanto tempo não era, vamos dizer, cada navio que chegava, cada grupo de imigrantes que vinha, a realidade talvez já fosse um pouco diferente, mas vamos pensar naqueles primeiros, né? Isso estamos falando de um tempo de 2 meses, 3 meses, até 6 meses, para eles de fato irem e dizer, ó, tá vendo aquele monte lá em cima? O teu é 2 léguas depois daquele bico lá, daquele pico. Era assim? O que aconteceu, assim, o Major Schaeffer, que era o grande propagador, o propagandista, lá Sim, na sim. Alemanha, o que arregimentava, né, colonos, fazia Arrebanhou o povo. propaganda. Isso, porque a intenção era trazer colonos e soldados para Sim. aqui para o Rio Grande do Sul, para assegurar, para a coroa assegurar a posse definitiva de uma região de fronteiras instáveis, porque seguidos os portugueses estavam em conflito com os espanhóis, né? E aí Uhum. tinha que assegurar o domínio de fato Sim, dessa sim. região, desse sul do Brasil. As promessas eram muitas, lógico, e já desde a primeira leva que veio, não conseguiram concretizar dentro do planejado. Isso podia levar, eles pelo menos podiam tomar posse do lote, mas Sim. conseguir a papelada, de Hum. fato, serem possuidores legalmente, né? Isso demorava meio ano para mais, muitas vezes um ano, e a gente tem grandes grupos de medidores de terras. Inclusive, anos depois vai ter a Guerra do Paraguai, né? Em 1864. E eu lembro de ter visto nas pesquisas, nas nossas fontes, que a gente pesquisou, que uma das formas de não precisar ir lutar no Paraguai era tu te credenciar, te candidatar a participar das equipes de medição de terra. Imagine, né? Tinha Com essa trabalho. forma, com essa forma tu conseguia se esquivar de não De precisar ir para o escrever. fronte. É, Pois. era mais ou menos assim. Aí, É. geralmente, filho único também não precisava ir, ou Sim, filhos de mãe que era viúva. Aí sim, eles sim. tinham uma regalia, não precisavam ir para a guerra lutar, né? É porque essas vindas, né, isso é outra coisa que, não é todo mundo que toca nesse assunto também, foram vindas tremendamente difíceis e complicadas, né. A minha esposa tem se dedicado a pesquisar e ela, né, da nossa família mesmo, dos que vieram, né, teve gente que morreu no navio, quer dizer, saiu o casal de lá, mas chegou um só aqui, e eu acho que muitas dificuldades houve, e isso não é contado em todos os sentidos. Eu acho que quando vocês buscaram como uma das fontes exatamente os primórdios, até onde qual é o mais distante que nós conseguimos chegar para de fato dizer os 200 anos vão acontecer, mas isso aqui tudo já estava presente antes, né? E as dificuldades que tiveram, saíram por causa da dificuldade da Alemanha, encontraram dificuldade aqui e tiveram que encarar o desconhecido, a língua, essas diferenças de etnias que estavam aqui, eu posso imaginar que isso está lá com boas pinceladas para os leitores, desta obra maravilhosa, né? Não, surgiu cada coisa curiosa, assim, que a gente até tem que rir. Assim, É, encontramos, assim, lógico, era uma outra época, né? O sim. escravo, de fato, quem escravizava não é que tinha uma má índole, né? Uhum, uhum. Simplesmente o pensamento da época, isso era uma coisa normal, né? Da mesma Sim. coisa que hoje, a gente não pode ser anacrônico, né? Por exemplo, se eu vejo alguém, uma foto de alguém com uma motosserra, um cerote cortando uma araucária, eu tenho que me transportar para o valor daquela época, não Quando analisar sobre o viés do momento, né? A mesma exato. coisa, meus tios, né, irmãos da minha mãe, tem uma foto onde eles caçaram uma jaguatirica e ela tá estaqueada, eles fizeram uma selfie. Mas essa foto eu não me arrisco a postar, né? É que tem muito o anacronismo é uma coisa assim que nem sempre as pessoas conseguem contornar, né? Mas o Vai que nós vai temos caber aqui,
Hein, Sandro? Como? Vai que alguém pensa que foi uma caçada tua na semana passada, não? Pois é. Tá Sim, bom. não, realmente. Aí nós temos São Leopoldo, então, era Real Colônia, Imperial Colônia de São Leopoldo, a primeira Sim. definição, né? Imperial Colônia de São Leopoldo. Em 1846 se torna vila, se desmembrando de Porto Alegre, tá? E forma esse vasto município. Em 1864 se torna cidade. Naquele tempo nós tínhamos dois tipos de municípios: os municípios que eram vila e os municípios que eram cidade. Na prática não mudava muita coisa, na verdade o que mudava era a quantidade de vereadores. A Sim, vila sim. tinha 7 vereadores e a cidade 9. Mas é importante que nós temos logo no começo já um código de posturas, né? E logo que se torna vila, adquire essa independência de Porto Alegre, né? Se torna município. O código de posturas é uma coisa fantástica. A gente buscou isso nos relatórios das câmaras. Isso também foi uma pesquisa de fontes, né, inéditas, que pouco se escreveu até hoje, assim, abordando a fundo isso. Sandro, O código... vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo para as emissoras de rádio, já continuamos conversando, o Facebook vai direto, mas eu vou chamar o primeiro intervalo e depois tocamos no assunto de novo. Willie Nelson com On the Road Again, abrindo o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já com o nosso segundo bloco. Sandro, nós continuamos aqui com os internautas, e podemos continuar exatamente nesse ponto também da conversa que você estava e depois recuperamos com o pessoal do rádio. Mas antes, eu quero apenas valorizar aqui os internautas que já se manifestaram no chat. A Cidinha Pinheiro diz: gosto de ouvir histórias sobre a imigração alemã. Parabéns aos palestrantes e ao Heitor, nós de Formosa, Goiás. Boa noite, diz ela. Obrigado, Cidinha. Cada semana aqui, Goiás presente conosco. Cecília Canhone Moirer diz: olá, boa noite, assistindo de Lomba Grande. Muitas coisas a gente descobre pesquisando. Acho que é a curiosidade que extrapola aquela vontade só de ser curioso, né? Obrigado pela colaboração. E o César Vire, nosso internauta e ouvinte fiel de Pelotas, nos está dando o seu boa noite. Obrigado, César. Depois a gente vai, no segundo intervalo, ainda mais para o chat. Vamos continuar com... Aqui nós estamos só para o Facebook agora e para o vídeo depois, então, mas podemos terminar um pouco. Eu acho que é bonito isso que tu colocaste, porque está exatamente no título do livro de vocês, dos primórdios às emancipações. Quer dizer, houve vários movimentos políticos, apolíticos, guerra que interrompe uma caminhada, etc., etc., mas isso também a gente não pensa que nesta história houve tantas questões que, se alguém não vai buscar, passa batido, e o pessoal só vai soltar foguete no dia 25, ano que vem, né? Sem saber exatamente por quê, Sem né? saber por quê, né? É que muitas vezes, na verdade, imigração alemã, dia do colono, isso não é só festa, né? Sim. Isso aí, por exemplo, que nem agora, eu estou preparando um trabalho que já está pronto, na verdade, né? Ele já está prontinho na editora, já está indo para a gráfica. E fala sobre a saúde, a doença e a morte. Porque nas cartas que os colonos trocavam com os parentes na Alemanha, e com as cartas que vinham da Alemanha para cá, o primeiro aspecto, o primeiro ponto tocado é a saúde. Por exemplo, espero que essa missiva vos encontre com saúde. Isso era a primeira frase. Espero que essa carta vos encontre bem e saudáveis. E aqui a mãe não está bem, sabe? Porque o pai está doente, porque eu acho que da força do braço dependia a prosperidade do patrimônio, da terra que eles possuíam, da propriedade, né? Se não tinha saúde, não tinha como progredir a propriedade. E muitas vezes isso não é contemplado, sabe, na história, né?
Sim, e a preocupação também daqueles que vieram com os que ficaram para trás, né? Sim. Porque a situação lá também não estava boa, quer dizer, melhorou, piorou, porque foram pessoas vindo, se a gente vai analisar o número de embarcações que chegaram trazendo as pessoas, quantos anos toda essa caminhada, né? E aí imagina-se que como os familiares lá tinham essas perguntas, os que estavam aqui também guardavam a mesma curiosidade e dor interior no coração de saber como é que ficaram os seus queridos para trás, né? Muito bacana isso. Sim, isso é uma coisa muito pertinente que tu mencionaste Sim, agora. sim, sim. De fato, a despedida lá era em tonalidade fúnebre. Era uma despedida eterna para Nunca mais sempre. ver, né? É isso aí. Para nunca mais ver. Se despediam, inclusive Sim. as primeiras viagens interoceânicas, né? Transatlânticas, era uma coisa assim que a gente não sabia como é que ia correr. Teve muita coisa acontecendo a bordo, motins, muita gente morrendo, epidemias, doenças. Muitos Sim. foram sepultados em alto mar, sabe? Tinha pastores presentes que fizeram registros. Os primeiros pastores evangélicos, inclusive, relatam isso. Filha de Adam, falecida hoje, sepultada no mar. E isso foi algo muito recorrente. Ó, chegou nosso amigo Felipe aí, ó. O Felipe Era uma hoje... coisa bastante... Felipe deu uma acelerada hoje. Sim. O Era Felipe algo vai se muito ajeitando. recorrente. Sim, o Felipe vai se ajeitando ali, nós estamos só com o Face agora, nesse momento, tá, Felipe? Tá. Eu estou no intervalo do rádio, então quando voltarmos para o segundo bloco, eu te apresento e tu continuas aí. Não sobrou muito. Outro... Felipe. Não, mas nós já começamos no livro? Ainda nem começamos no livro. Ele está se ajeitando para entrar. Toca a ficha aí. Tá bom, mas não demora que estamos voltando para o rádio já, tá bem? Tá. É que a expectativa lá na Alemanha também era grande. Vamos voltando para o rádio, Sandro, vamos aguardar, então, o Felipe já está chegando também, para os nossos ouvintes que estavam no intervalo aqui desse primeiro bloco, agora são 20 horas e 27 minutos, nós hoje à noite estamos conversando com Sandro Blume, nesse primeiro bloco já entramos na temática de maneira muito bonita e já está conosco online também, o nosso convidado parceiro nesta obra literária, o Felipe Kumbraun, também vereador, por isso hoje dia de sessão, disse eu aceito o convite, mas não tenho como estar lá, ou pelo menos entrar logo no começo, porque a sessão a gente só sabe que tem hora para começar e não tem hora para terminar. Mas aproveitando então que estamos voltando para o segundo bloco, depois desse intervalo no primeiro, saudar já conosco então agora o jornalista e escritor Felipe Kumbraun, amigo pessoal da gente também, e muito obrigado por ter aceito o convite, está agora completando o time junto com o Sandro aqui, e deixa eu só dizer, sobrou alguma coisa para tu falar, viu? Sobrou alguma coisa. Saudamos também o Cássio Tagliari, que acabou entrando agora também, no Saúde aqui, dando seu boa noite, muito obrigado, Cássio, pela audiência também hoje à noite. Felipe, saúda nossos ouvintes internautas, dá o teu boa noite, depois nós vamos tocar na temática adiante. Então, primeiro, realmente saudar a todos que nos escutam através, Pastor Heitor, do teu programa, da tua audiência, saudar você, o Sandro, meu coautor, já da segunda obra em conjunto, e obrigado, Pastor Heitor, pelo convite de a gente poder expor, compartilhar esse nosso trabalho em conjunto em prol da preservação, do compartilhamento da história de São Leopoldo, mas veja bem, né, 40 municípios aqui da região que já pertenceram a São Leopoldo. Saudar o Cássio Tagliari, que nos escuta aqui, da presidência do museu, e a todas as pessoas, porque, sabe, né, pastor, as pessoas que nos escutam, que nos veem através da live, através da... Realmente, é a audiência, é a presença das pessoas que torna programa maior e por isso que nós estamos aqui, né, pastor Heitor?
Então, com o Sandro, nós começamos, como o próprio livro de vocês aponta, nos primórdios, né? Quer dizer, o que já existia quando de fato os alemães vieram, né? E eu acho que foi muito bacana a maneira como o Sandro colocou isso, de que muitos não têm noção. Parece que São Leopoldo começou em 1824, porque desceu um povo ali que fundou São Leopoldo. E a história de São Leopoldo não se confunde, né? Ou se confunde muitas vezes exatamente com a germanidade, com a vinda, mas uma coisa é São Leopoldo, outra coisa é a vinda dos imigrantes alemães para São Leopoldo. Quer dizer, se não tivesse nada, não tinha dado ninguém para cá, é isso? Dá para dizer? Eu acho que é importante essa retrospectiva que nós fizemos, trazendo esse passado indígena, dos povos originários aqui, desta terra, de São Leopoldo, não seria diferente, ao mesmo tempo dos portugueses, que passaram muito antes dos alemães, inclusive aqui na região, mas claro, reconhecendo o quanto os alemães foram importantes para que nós tivéssemos aqui diversas cidades, e uma cidade importante, pujante, como é São Leopoldo, que basta dizer que até o nome, no caso hoje, é germânico, né, porque São Leopoldo era um santo austríaco, um conde austríaco, foi beatificado pela Igreja Católica no final do século XV. Quando até se fala pouco da figura de São Leopoldo. Mas ele era, digamos assim, a imperatriz, sendo católica, no Império Católico, mesmo que a maioria eram luteranos, né, 91,5% dessas primeiras famílias, nesses 2 primeiros anos. Mas veja bem, ele não era apenas, apesar de que isso já era de grande importância, né, ser o santo padroeiro da Áustria e, ao mesmo tempo, da imperatriz, mas ele é, ao mesmo tempo, ancestral da imperatriz. Ele é ancestral de boa parte da família Habsburgo, inclusive, né, dos descendentes até os dias de hoje. E então tem até no nome, né, de São Leopoldo essa história também que a gente buscou então registrar. Depois desse passado indígena, luso, afro, essa vinda dos alemães e esse capítulo muito importante, porque a colônia imperial de São Leopoldo foi o lugar para a alimentação para as pessoas, os primeiros ateliês, né, os primeiros moinhos, as primeiras oficinas que surgiram em São Leopoldo ou em terras que pertenciam a São Leopoldo, como Campo Bom, desculpa, Felipe, o Sandro tinha começado essa questão das emancipações, porque esse é outro aspecto da história que, como emancipações, que plural é esse? O que aconteceu de fato? Em que período, né? Eu acho é outra área. O livro acaba. Eu quero te agradecer pela maneira como a gente conseguiu recuperar um pouco daquilo que vocês escreveram numa conversinha rápida hoje à tarde, ainda quando você me mandou ali o material, de que vocês tocam nesse livro em temas e assuntos que de fato são desconhecidos. Quer dizer, eu acho que abre uma perspectiva, uma visão sobre São Leopoldo, sobre a região, a questão dos 40 municípios que você acabou citando, e essa questão das emancipações que o Sandro tinha tocado. Aí veio o primeiro intervalo para as rádios e a gente acabou parando ali. Eu acho que se tu queres, junto com o Felipe, conversar e trocar alguma ideia, o que esse aspecto das emancipações acabou significando dentro do histórico de vocês na obra? Nós tínhamos... Sim. Ou de repente... Nós tínhamos um município... Isso, começa. Pode ser, começa depois. Não, pode ir. Hein, Sandro, ele quer recuperar agora o tempo que tu falou e ele não estava junto. Sim, nós tínhamos um município bastante extenso que vinha lá da divisa com Canoas até Nova Petrópolis, né? No sentido sul-norte e no sentido leste-oeste de Taquara até a divisa com Montenegro, praticamente. Isso era São Leopoldo. O primeiro distrito que se emancipa é São Sebastião do Caí, né? Já em 1875. E depois nós temos Novo Hamburgo, em 1927. Eu acho que essas foram as emancipações mais significativas, né, Felipe? Não sei se tu concorda.
A de Novo Hamburgo foi algo bem traumático. Sobre isso até quero falar depois, no segundo momento ali, como que se deu isso e como que... Porque foi algo assim, que foi um trauma para São Leopoldo, que tinham feito dívidas, contraído dívidas na construção da hidrelétrica da Toca, né? E São Leopoldo, de fato... Diga. Eu acho que para que o Sandro possa falar dessa questão traumática da emancipação de Novo Hamburgo, sim, eu faço agora um breve panorama, né? Porque, assim, como disse o Sandro, primeiro São Sebastião do Caí se torna emancipada em 75, de São Leopoldo. É interessante nós lembrarmos que boa parte desses, hoje, municípios do Vale do Caí, quando eles começam a se formar, eles estavam todos naquele guarda-chuva, né? Eles pertenciam todos a São Leopoldo. Então, por exemplo, Nova Petrópolis, quando foi fundada em 1858, lá iniciou o povoado dentro de São Leopoldo. Agora, o que acontece? Existe uma evolução natural, econômica dessas comunidades, depois de anos dos imigrantes estabelecidos, das casas comerciais, do desenvolvimento dessas redes comerciais. Os comerciantes, eles são considerados, digamos, Janaína Amado trata eles assim como os detentores do poder colonial. Então, quando nós temos, em 1860, 70, esta organização melhor, esse poder sendo constituído, estas finanças, em 75, quando o Caí se emancipa, você já tem uma certa diferença financeira dentro dessas comunidades. Então, lá naqueles primeiros anos, onde todos eles estavam próximos, não só por uma questão de iniciar a igreja, de iniciar a escola, de iniciar aquele povoado, mas também por uma questão financeira, onde praticamente todos eram iguais. Sim. E com o desenvolvimento dessas casas comerciais, dessas elites assim locais, né, podemos dizer ali na segunda metade do século XIX, a gente já tem uma diferença social e onde as pessoas começam, inclusive, né, especialmente dentro dessas colônias, a se relacionar entre aqueles que tinham melhores condições, né, o filho do comerciante com a filha do outro comerciante, e aí veja bem, né, a emancipação de Novo Hamburgo, que é tratada lá, que de fato só eclodiu em 1927, mas que ela acontece anos antes, quando você já tinha uma segunda passagem extremamente importante dentro desta área territorial de São Leopoldo, que era o desenvolvimento da indústria. E aí você já tem comunidades muito mais ricas, muito mais, gerando muito mais tributação, dinheiro, né, circulando muito mais a moeda corrente, inclusive outras moedas, dentro dessa área de São Leopoldo. Então, é por isso, e Novo Hamburgo é o distrito mais rico, né? Por isso, assim, o Sandro pode destacar logo à frente até um pouco essa questão traumática, mas como a emancipação de Novo Hamburgo, que no início é uma ilha ou um enclave dentro de São Leopoldo, se torna um município que faz divisa com São Leopoldo por todos os lados, mas abre passagem também para uma série de outras emancipações que vão acontecendo, que também era algo natural, que esses municípios hoje aqui, por exemplo, Campo Bom, Sapiranga, Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos, tivessem essas... E, por exemplo, quando Dois Irmãos se emancipa, não leva apenas o que hoje é a área territorial de Dois Irmãos, leva o que hoje é Morro Reuter, Santa Maria do Herval, como o Caí também, quando se emancipa, leva uma área, por exemplo, leva Nova Petrópolis junto, lá no extremo norte, né, Então, por isso eu digo assim, esses períodos em que acontecem essas emancipações, a importância delas também, né, mas também, lembrando sempre, essa base muito forte com São Leopoldo,
sendo a sede desses distritos, da cidade que não é gerir, mas que administrava com subprefeituras, né, com indicações, esta parte administrativa e política. Então, São Leopoldo é um núcleo importante, né? Lá o núcleo da feitoria, depois da colônia imperial de São Leopoldo, depois da cidade que nós temos nos dias de hoje, claro, geograficamente muito menor, agora ao longo da história, com a sua importância, com a sua base e sendo a localidade mãe, né, Sandro? Eu posso pedir licença, Sandro, já que deu uma parada para respirar, de chamar para o rádio o nosso segundo intervalo, que começa com música Creedence com Who Will Stop the Rain. Já estamos de volta com o nosso terceiro bloco. E enquanto isso, continuamos conversando aqui pelo Face. Eu não quero cortar ali, só apenas mencionar que entrou também aqui conosco nosso amigo Carlos Alonso Hinkel, que nos dá o seu boa noite e diz excelente programa, parabéns. Legal, o Hinkel e eu estamos... da comunidade luterana, do bairro Rondônia, da comunidade Confissão Luterana, querido amigo. O Carlos e eu estamos trocando as figurinhas, porque somos parentes, né? Os meus Henkel, os meus Henkel, hoje Henkel, vieram Hinkel da Alemanha, né? E então tá aí um assunto para a genealogia resolver, né? Carlos, obrigado por ter participado conosco. Mas o Felipe deixou a bola contigo, Sandro, para colocar que algumas dessas emancipações não foram tão tranquilas, né, e também não foram tão espontâneas, né? Eu posso imaginar que a região de Caí, o próprio Rio em si, passou a ter uma outra visão, provavelmente, ou trazer uma outra visão de riqueza e de possibilidades, se você não é apenas um punhado de casas à beira de um rio, mas agora você é uma cidade, é uma vila que tem administração e coisa desse tipo, né? E eu não li o livro ainda, né? Mas eu imagino que isso foi muito bacana, vocês procurando as fontes e descobrindo esses limites que foram se rompendo, né? O teu livro está reservado, pastor. Um presente aí, fazendo a declaração aqui. Então vou ter que achar um lugar para tomar um café e vocês dois assinarem. Com a dupla, aí. Exato, com a dupla. Ou na sexta, né? Na sexta-feira. No lançamento, às 19 horas, acho que é. Tá bom, tá bom. Vamos tentar. Só eu acho que o Sandro poderia trazer, na minha visão, logo aí à frente, né? Poderia trazer um pouco a emancipação de Novo Hamburgo, mas para que a gente não ficasse, né? Já que a gente está falando de São Leopoldo, o Sandro também poderia falar um pouquinho, claro, da relação traumática da emancipação de Novo Hamburgo, mas um destaque que o senhor acabou de colocar, pastor Heitor, que é São Sebastião do Caí. Eu acho que o Sandro pode falar dessa questão e depois voltar um pouco lá para o Caí, porque existe uma série de comerciantes ali que se estabelecem, isso ajuda ao Caí se tornar uma vila, né? E depois até a transferência para Porto Alegre de muitas dessas pessoas, né? Sim. Esses Train, Ritter, Menz, né? Sim. Tornar-se uma vila era, de fato, o primeiro passo no caminho da emancipação, né? Sim, de fato, a gente trabalha bastante essa conexão das cidades, dos lugarejos, dos núcleos urbanos com os seus rios. Essa relação ambígua, né? Nem sempre, assim, muito tranquila, do Rio dos Sinos com São Leopoldo, do Rio Caí com São Sebastião do Caí, porque nós trabalhamos, né, Felipe, essa questão com uma forma conturbada, né? Parece que o rio, volta e meia, cobra o seu preço, né? Pela prosperidade e pela pujança econômica que trouxe. Mas volta e meia, as enchentes se revelam e parece que ele está cobrando o preço pela invasão até as suas margens, né? E isso aconteceu tanto com São Leopoldo como com São Sebastião do Caí, lá no Caí. Mas, de fato, o rio é muito importante, porque é ali que eles se estabeleceram, primeiramente, porque era o caminho, né? E a gente trabalha bastante os cronistas, né, Felipe? Todos eles vêm de Porto Alegre, pelo Rio dos Sinos,
e descrevem a primeira impressão que tiveram de São Leopoldo, né? Sim. E aí eram várias pessoas ao longo dos tempos que iam dos primórdios até metade, até começo do século XX, né? Cronistas europeus que vinham buscar identificar o exótico, né? O diferente na América, porque, inclusive, para depois escrever para os conterrâneos da Alemanha, né? Sim. As percepções que tiveram. Nós tivemos Isabelle Arseni, vários outros, né? Inclusive com a chegada do trem, né, Felipe? Jorge Mulhall, jornalista. Isso. Tivemos também o Hoffmann, né? Que escreve impressões. Aí tem vários deles, até a Vela Alemã, que era um francês, também teve por aqui. E todos eles fizeram publicações depois na Alemanha, contando as suas aventuras e as suas impressões de São Leopoldo, mostrando que era possível para os alemães viverem aqui abaixo da linha do trópico, né? Só que a expectativa lá na Alemanha era uma, né? Num primeiro momento, de fato, não se sabia o que ia se encontrar aqui, só que nas primeiras cartas... Estamos voltando para o rádio, só um minutinho. São 20h46, estamos iniciando o terceiro e último bloco, um pouquinho mais curto sempre, mas agradecendo mais uma vez aos convidados da noite, o historiador e escritor Sandro Blume, o jornalista e escritor Felipe Kuhn Braun, e com ambos entramos nessas questões que fazem parte exatamente do motivo do livro, dos primórdios, aquilo que estava já antes aqui, e as emancipações, todas essas mudanças que foram trazidas por municípios se emancipando, pela importância do Rio. Foi o último tema para atualizar vocês que estavam pelo rádio acompanhando aí o intervalo, que tudo isso tinha uma razão de ser e trouxe pujança, ao mesmo tempo que também trouxe as suas dificuldades e os seus limites, né? Nesses últimos minutos, Sandro e Felipe, o que é importante que o pessoal saiba que é o peso, digamos assim, dentro deste livro feito a quatro mãos, onde vocês devem ter conversado muito, trocado muita ideia para dizer, é assim, porque tu sempre teria para 500 páginas, mas daí no fim tu vai dizer assim, vamos enxugando. É mais ou menos como o pessoal brincava assim, para o pastor falar 1 hora não é difícil. Difícil é pedir para ele falar 5 minutos e ele dizer a mesma coisa. Eu imagino que o escritor também é assim, vai escrevendo. Eu disse, não, mas isso aqui, vamos enxugar. O que é que o leitor vai descobrir ao ler Histórias de São Leopoldo, dos primórdios das emancipações? Olha, São Leopoldo... são 352 páginas nesse nosso livro, muito material inédito, muito material que nós fomos direto às fontes, nos arquivos do Museu de São Leopoldo, dos arquivos de Porto Alegre, mesmo aqui de Novo Hamburgo, várias questões importantes sobre o passado africano, através das imagens, alemão, através, como o Sandro falou, das descrições dos viajantes, a maioria alemães, mas outros também, né, europeus, contemporâneos de outras etnias ou de outras nacionalidades. Nós temos um registro importante da colônia imperial e da cidade, como a cidade se desenvolve através de suas instituições, e logo aí para o Sandro poder também dar o destaque dele, eu acredito que nós... de fato, nesse registro, colocamos como essas instituições se estabeleceram na cidade, quando a gente fala de 3 importantes igrejas, né, a Igreja Católica, de confissão luterana e luterana, que tem as suas maiores instituições, fora hoje, né, a diocese se forma em Novo Hamburgo, mas assim, a catedral em Novo Hamburgo, mas você tem importantes instituições de ensino, a ISLB, que se organiza a partir da formação de pastores, a partir da EST em São Leopoldo, o próprio Concórdia, que a gente não registra tanto essa história, porque ele é transferido em 1983 de Porto Alegre para São Leopoldo, né, na base para os luteranos,
e dentro dos católicos temos a Unicinos, a Congregação das Irmãs Franciscanas, a Congregação das Carmelitas, os padres jesuítas, os irmãos maristas, os pavonianos hoje, né, que é um segundo capítulo que não adentramos também, porque é a partir da década de 70, e o livro vai aproximadamente até 62, mas de fato, né, como um lugar se torna tão importante, também, naturalmente, do seu desenvolvimento, mas das instituições cujas sedes estão localizadas em São Leopoldo. E com muito registro documental, fotográfico, muitas conexões que o Sandro e eu fizemos nesta obra. Sandro? Eu até, inclusive, eu registrei no começo, né, o teu acervo fotográfico. Aí é difícil escapar alguma coisa. Que a gente até lembrei das fotos de velórios, né, que era algo assim muito difícil de conseguir em 2004, 2006 ali, né, e o Felipe deu esse amparo, esse suporte. Numa palestra. Estava citando na tua obra, né? Eu lembro, pelo sumário do livro, que, de fato, a variedade que vocês conseguiram trazer é muito ampla. Quer dizer, a importância que as igrejas tiveram, a importância que os quartéis tiveram nessa caminhada, a importância que teve o Rio, né? A importância que teve todo esse movimento de emancipação. Quer dizer, é uma forma, um olhar diferenciado sobre aquilo que nós talvez já conhecemos até agora sobre os 200 anos da imigração alemã, e como falamos, né, Sandro, no começo, que não tem a sua motivação apenas no fato de que o ano que vem se celebram os 200 anos da chegada dos alemães. Vocês vão aos primórdios, vocês vão para trás, antes. Sim. Outra contribuição importante que a gente cabe ressaltar Carlos de Souza Moraes, que foi um ex-prefeito de São Leopoldo, ele também deixou uma contribuição muito grande nos escritos, no resgate da historiografia em torno da cultura e da imigração alemã, e ele fala também dos primórdios, e também é um cronista da cidade, um saudoso, um apaixonado pela cidade, mas que na sua condição de prefeito, ele percebe a necessidade do avanço, do progresso, né, da ciência, ele não pode deixar aquele saudosismo tomar conta, né? Aí o que nós temos, além do Carlos de Souza Moraes, dos outros que eu já mencionei, né, Felipe Germano Melich, todas as pessoas que escreveram no passado, mas o que nós temos, então, é um código de posturas, né, que é implantado em São Leopoldo, que aborda várias questões, regulamenta a vida dos leopoldenses, tanto do núcleo urbano como do interior. Mas, lógico, o efeito sempre vai ser maior e vai ser mais fiscalizado no centro urbano, né? Por exemplo, a soleira das casas, a condução de porcos, que era algo muito comum naquela época, né? A questão dos frigoríficos, dos matadouros, armas de fogo, por exemplo, proibia-se de corrida de cavalos, né, para os condutores de cavalos não irem muito rápidos, porque poderiam ocasionar acidentes também, né? A questão do pão, das bolachas mofadas, que não poderiam ser mostradas em público, a questão do cemitério, que tinha que ficar longe da cidade. Esse é o código de posturas, que são normas que regulamentavam a vida cotidiana, né? Principalmente no núcleo urbano. E o nosso foco foi o núcleo urbano, apesar de contemplarmos também, né, Felipe, a vida interiorana, das picadas, né, dos núcleos mais distantes, que depois também foram se tornando localidades maiores, né? Acho que a contribuição, Heitor, que a gente pode dar de fato para a cidade, para quando se estudar a cidade, que, por exemplo, tem a escola, o Instituto Rio Branco, uma das escolas, não só escolas de confissão luterana, escolas mais antigas do nosso estado, né? Desde 1826, a cidade que se forma, esse polo educacional que se forma também na sua sede,
as sociedades recreativas, sociedade de ginástica, sociedade de canto, sociedade de tiro ao alvo, ginastas importantes, cantores que se apresentam aí em várias regiões e que são leopoldenses, né, que eram leopoldenses. Então, uma sociedade que se forma, a Sociedade Orfeu, por exemplo, formas de socialização encontradas quando, né, houve todo um progresso, houve todo um desenvolvimento do lugar e da cidade. Mas realmente, né, como bem você destacou, né, Heitor, para os 200 anos da imigração, mas abrindo assim de como é uma cidade tão plural, com a sua raiz indígena, com a sua história também luso, afro, teuto e depois ítalo, quando os italianos descem de Caxias em 37, Amadeu Rossi, né, e dão essa enorme contribuição também, uma comunidade italiana importante a partir da década de 30. Aqui no chat do Facebook tem, só para colocar, a Cecília Canhone Moira coloca: quando esses imigrantes chegavam, o que achavam do local? Das pesquisas de vocês, essa observação aparece através de cronistas que são anteriores a vocês, né? E o Mário Kozen, que é de Nova Petrópolis, também nosso ouvinte semanal, assíduo aqui, ele diz: assistindo de Nova Petrópolis, essa dupla é incrível, que cutuca a gente diariamente com tantos conhecimentos sobre nossa origem, de tantas dificuldades que faz e que foi o começo dos imigrantes vindos do outro lado do oceano para construir tantas coisas e a nossa cultura tão rica e bonita. E o Walter Hasenack estará conosco aqui no estúdio daqui a 2 semanas, nos falando um pouco sobre o seu amor à fotografia, os seus calendários, as aves maravilhosas que a lente e os olhos captam. Ele diz: informações preciosas estão sendo trazidas pelos convidados desta noite para conhecermos a história da região. E muito estamos obrigado. Com 4 minutos para encerrar. Obrigado. Eu acho que vocês têm que, assim, dar uma última cutucada, como disse o Mário Kozen, para o pessoal dizer assim: mas os caras não falaram quase nada, vamos ter que ler as 300 e tantas páginas, né? Vamos dividir aqui 2 minutos para mim e 2 para o Sandro, né? Então, vou tentar agradecer o Hasenack, agradecer o seu Mário, né? Agradecer a dona Cecília, dizer para a dona Cecília que, de fato, a gente encontra nos cronistas descrições muito interessantes sobre São Leopoldo, claro, sobre a sua visão de mundo na época, mas impressionantes, né? Aqui, para um primeiro viajante que não conhece ao redor, acha que está numa cidadezinha da Alemanha, e aí ele vai descrevendo por que ele acha que ali parecia mais uma aldeia da Renânia, né, e não uma cidade dos trópicos, então é interessante, é bonito isso, né? E uma outra questão, que aí eu trabalhei numa outra obra, e que certamente o Sandro e eu trabalharemos mais à frente também, de outros registros, de outros relatos, mas aí sobre São Leopoldo e sobre a colônia de São Leopoldo, através das cartas, dos documentos dos imigrantes. Mas acho que meus 2 minutos foram, então eu quero muito agradecer e, respeitosamente, passar a palavra aí para o homem, para o senhor Sandro, para ele dar os 2 minutos dele também aí de prosa. Vamos lá, então, Sandro, com a palavra final. É interessante a expectativa que existia lá na Alemanha para vir para cá, porque muitos mandavam cartas para lá. Por exemplo, aqui vivemos como reis. Alguém escreveria numa carta, né? Condes, príncipes da Alemanha, né? Porque podemos ter um cavalo, que na Europa era coisa acessível somente aos príncipes e à nobreza, né? E aqui era possível ter o seu cavalo. Mas, de fato, isso tudo era uma forma de propaganda lá na Alemanha, que atraía mais imigrantes para cá. Das poucas cartas que chegavam, porque uma carta levava muito tempo e a questão de ser extraviada era enorme também. Mas Novo Hamburgo era era o 2º distrito, né, de São Leopoldo. E aí eu queria só mencionar que, graças ao senhor presidente da província, Antônio Augusto Borges de Medeiros, né,
que por 25 anos governou a província de São Pedro, o estado do Rio Grande do Sul, né? Em 27 de abril, 5 de abril, né, de 1927, troquei os 27 ali, concedeu a emancipação de Novo Hamburgo, coisa que seria muito difícil através do Conselho Municipal de São Leopoldo. Mas a gente conseguiu isso graças a muitas lideranças hamburguenses que se esforçaram para chegar até lá, e entre eles temos Pedro Adams Filho, Leopoldo Pedri, André Kilp, Júlio Kuntz, José João Martins, Jacob Greff Neto, né? Essa era a turma que peleou, brigou para conseguir a emancipação de Novo Hamburgo. Também quero saudar eles, né, em memória. Muito bem. Legal. O pessoal, quem estava nos acompanhando pelo rádio já não nos acompanha mais, já entrou a Voz do Brasil, é um compromisso que temos com a nação, e queremos, nesse último momento, se quiserem ainda e querem colocar alguma coisa, no Face temos mais um tempinho aqui para despedirmos com mais delongas, se for o caso, mas eu acho que criar a expectativa e a curiosidade também para esta obra bonita que surgiu. Quero agradecer a disposição de vocês para isso, né? Pastor Heitor, eu acho que sim, também agradecer, Pastor Heitor. Eu só tenho que combinar com a nossa curiosidade. Sim, e combinar que só fala um de cada vez, tá bom? Sim. Obrigado, pastor Heitor, por novamente aqui na Rádio União a gente poder compartilhar esse nosso trabalho, reforçando aqui o lançamento, né, agora no dia 15, o próximo lançamento na Fundação Sheffield, às 19 horas, como uma forma de marcar, de receber amigos, de ter uma noite muito especial, e vamos ter, o Sandro nem sabe, porque ela falou comigo agora há pouco, quando eu estava vindo para cá, do Centro 25 de Julho em Porto Alegre, provavelmente, eu não estou com a agenda agora aqui, mas provavelmente dia 26 de setembro, teremos ainda mais um lançamento em Porto Alegre, pela importância do tema sobre São Leopoldo, porque São Leopoldo é filha de Porto Alegre, né, a cidade, emancipada em 1846, então a gente vai fazer um lançamento no 125 de julho, dia 15 na Fundação Sheffield, 19 horas, e depois o 125 de julho, também lá pelas 19 horas. Então, agradecer, pastor Heitor, e certamente haverá oportunidades, a gente vai poder compartilhar ainda mais, mas logo mais aí a gente deixa o seu exemplar, pastor Heitor, o senhor vai ver uma foto muito bonita, o senhor provavelmente já viu, mas que a gente trabalhou ela com muito carinho, com muito cuidado, do primeiro sínodo em 1886, do grupo de pastores, ao centro, pastor Wilhelm Rotermund, entre tantas outras imagens que demonstram a importância da ISLB e da sua formação, do seu início, de fato, em São Leopoldo, né? Então, dentro de outras coisas que mais à frente poderemos destacar. Nós botamos um pouquinho de fogo no Carlos Hinkel. Ele disse: eu quero estar presente nesse encontro do livro. Venha lá, Carlos, o senhor haverá... Ficou com ciúme o meu parente, tu viu só? Venha lá também, 19 horas. Aliás, o Carlos, a Veraide, a família já teve em vários lançamentos nossos. Venha lá conosco também na sexta-feira. Então, na sexta-feira, na Fundação Sheffield, em Novo Hamburgo, o lançamento do livro aqui na cidade, já aconteceu no Visconde de São Leopoldo, no Museu em São Leopoldo, agora aqui, e a perspectiva de acontecer depois ainda em Porto Alegre. Sandro, para fecharmos com quem começou, tua última palavra. Muito agradecido mais uma vez ao Felipe, o meu parceiro de pesquisas. Antes eu queria só dizer que isso aí, na verdade, a gente se locupleta e satisfaz aquela curiosidade que nós mesmos temos, né? Nós temos as nossas curiosidades de saber, porque no ano passado, quando concluímos os alemães em Porto Alegre, né, Felipe? Nós pensamos, mas o que tinha em São Leopoldo, onde hoje é São Leopoldo, antes da chegada dos alemães? E isso nos levou, a partir daquele momento, a buscar, e as fontes, né? E investigar o que tinha do lado do Rio dos Sinos, né?
sabe? E aí eu agradeço, pastor, pelo convite, né? E ao Felipe também pela parceria, e aos todos os ouvintes da Rádio União, o pessoal do Facebook, por essa oportunidade de divulgar e compartilhar um pouco do nosso trabalho aí. E eu encerro com o pensamento que é trazido aqui pela Cecília Caione Moura. Ela diz: muito bom o programa histórico. Então, participe você também dessa história. Se puder estar na Fundação Sheffield nesta sexta-feira à noite, para o lançamento do livro. No mais, obrigado de novo a vocês dois e que tenhamos todos uma boa semana. Na semana que vem, temos mais um programa inédito e, como já falei antes, quando o Walter Hasenack entrou aqui, no dia 25, ele é o nosso convidado. Uma boa noite a todos, também aos nossos convidados. Até segunda-feira que vem. Tchauzinho. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.